os precursores de jornada com os sahabas. Um sahabi é a pessoa que no estado de imã, crença, viu ou esteve na presença do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, como no caso de Abdallah ibn Maktum, que era um cego e faleceu nesse mesmo estado de imã. O Alcorão e o Hadiz estão repletos de testemunhos de que os sahabas são virtuosos e são os critérios da verdade. Eles são os mais ilustres no Islã. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Em nome de Allah, clemente e misericordioso, que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, seus familiares, companheiros, seguidores, até o dia do juízo final. Antes da gente começar, é sempre bom a gente lembrar que essas aulas, esses encontros que a gente faz, inshallah, é uma dádiva muito boa para a gente estar tendo benefício de ser das boas ações, para que pese no dia do juízo final. Inshallah, a gente, através disso, Allah tenha misericórdia de nós e a gente entre no paraíso, inshallah. Semana passada a gente estudou um pouco com o Sheikh Ahmed, contou a história do povo que ficava Ahlus Sufa, né, que ficava na mesquita de Medina. E hoje, inshallah, a gente vai estar dando continuidade com a história de um sahaba, de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o último mensageiro, o último sahaba, o último companheiro que a gente aprendeu aqui, foi sobre Bilal, radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele. Hoje, inshallah, nós vamos aprender um pouco sobre Suhaib ibn Sinan ibn Malik ar-Rumi. Ar-Rumi significa o romano. A gente vai falar um pouco do porquê que ele era chamado de uma pessoa romana, inshallah. Então, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que chamava Suhaib. Apesar de ele ser chamado de romano, a história dele começa um pouco estranha. Porque ele era de uma família árabe, o pai dele era árabe, a mãe dele árabe, e eles viviam sobre um governo persa. Aí o pai dele, subhanallah, apesar de tudo isso, além de tudo isso, ele era uma pessoa que fazia comércio muito bom, né? O pai dele, Sinan ibn Malik, fazia comércio muito bom, e ele fazia isso também com o império da época, né? Com o rei da época, Kisra. E ele viu a habilidade dele de lidar com pessoas, de governar um povo, e colocou ele como governante da cidade, né? Como um dos seus ministros, dos governantes da cidade, né? A cidade chamava Al-Ubula, no Iraque. Então Suhaib, ele era uma criança pequena, filho de árabe, vivendo sob um governo persa, onde o seu pai era um dos líderes do governo, mesmo seu pai sendo árabe. Então, um mix de nacionalidades ou de tribos aqui que a gente pode mencionar. E, subhanallah, além disso, ele parecia uma criança romana também, porque ele era branco, dos cabelos louros. Além disso, parecia uma criança romana. Uma vez, Suhaib radiyallahu anhu, quando ele tinha mais ou menos 5 anos de idade, a mãe dele levou ele para passear para um piquenique na mesma cidade do profeta Yunus, alayhi salam. O nome da cidade era Ninaway, essa mesma cidade do profeta Yunus, profeta Jonas, que a paz de Deus esteja com ele. Eles foram até lá e um exército romano pegou ele e a mãe dele, capturaram eles e levaram para vender como escravo. Então levaram para onde? Levaram para Roma e separaram os dois. A partir daqui, Suhaib radiyallahu anhu, ele nunca mais viu nem a mãe dele e nem o pai dele. Desde essa época, desde os 5 anos de idade, ele cresceu sozinho. Então eles foram separados e ele foi vendido. E ele ficou nessa situação por mais ou menos uns 20 anos.
passando de dono para dono, de mestre para mestre, sendo vendido de uma pessoa para outra. Ou seja, durante todo esse tempo ele vivendo sob escravidão. E ele sabia que ele era uma pessoa árabe e queria sempre se reconectar com sua tribo. Ele queria se voltar para sua tribo. Mas nesse meio tempo, o que aconteceu? Ele perdeu o idioma árabe dele. Ou seja, ali ele já parecia mais ainda uma criança romana, porque ele aprendeu o idioma do povo romano. Além disso, ele o quê? Além disso, ele era uma criança branca e loura, para parecer mais ainda com uma criança romana. E ele sempre queria se reconectar com o povo dele. Então ele queria fugir do império que ele estava vivendo ali como escravo. Ele queria fugir, sair e voltar para o povo dele, voltar para o povo árabe. Subhanallah, uma vez ele conseguiu fugir, e ele fugiu. É relatado até que ir para Meca era uma rota fácil de fuga, e por isso que ele fugiu e chegou até Meca. Imaginemos um jovem chegando até Meca, uma criança loura, que tinha perdido o idioma árabe, e falando apenas o idioma do povo romano. E aí, subhanallah, nesse momento ele o quê? Nesse momento ele começa a ser comercializado também em Meca, porque não tinha proteção de ninguém. Ele chega até esse povo, ele fica com esse povo, e aí quem que resgata ele ou pega ele como o quê? Pega ele como um escravo, uma pessoa para ajudar, é Abdullah ibn Judu'an, que era tio de Abu Bakr as-Siddiq, era uma pessoa muito rica, e aí a partir daqui ele começou a ser protegido por ele. Ou seja, ele já foi para Meca e a partir desse momento as pessoas já reconheciam ele como um romano, por conta do idioma que ele falava e por conta dele não ser fluente no árabe. Além disso, até o final da vida dele, ele não falava árabe como nativo. Assim como muitos de nós que se esforçam para aprender o idioma árabe e tal, os sahaba também tinham dos sahabas dessa forma, que se esforçavam para aprender o idioma árabe. E esse era das pessoas próximas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Então ele chegou até lá e ele tinha a proteção de Abdullah ibn Judu'an. E Abdullah ibn Judu'an, o que aconteceu? Ele ensinou a Suhaib radhiyallahu anhu a ser comerciante. Então ele, aprendendo a ser dos comerciantes, ele foi uma pessoa muito boa no comércio. Chegou sem nada em Meca, pobre. Chegou absolutamente sem nada. E ele se tornou uma pessoa rica. Ele se tornou uma pessoa rica só com o esforço do trabalho dele. E com certeza, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era dos comerciantes, eles se conheceram e se cruzaram até mesmo antes da profecia chegar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Suhaib radhiyallahu anhu conheceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até mesmo antes da profecia. E aí, subhanallah, o que acontece? Ele era uma pessoa rica, ele era uma pessoa protegida por Abdullah ibn Judu'an. Então a riqueza dele e ele mesmo, eles estavam protegidos por conta dessa pessoa, ou seja, por conta da tutela que ele estava. Porém, a partir do momento que Abdullah viesse a falecer, ele já não tinha proteção alguma, e até mesmo a riqueza dele não tinha proteção alguma. Os Quraysh poderiam fazer com ele o que eles quisessem, subhanallah. Então, como que Suhaib radhiyallahu anhu escutou a respeito da mensagem do Islã? Como ele era uma pessoa comerciante, ele foi das primeiras pessoas, e ele era muito esperto. Ele foi dentre as primeiras pessoas que escutou a respeito da mensagem do Islã e ele ficou curioso. Aí passou um tempo, Suhaib radhiyallahu anhu, ele soube que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se reunia com algumas pessoas numa casa que chamava Casa de Al-Arqam, ou seja, de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles se reuniam nessa casa porque os muçulmanos, eles iriam ser perseguidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam se escondia junto com eles, para o quê? Para ensinar a mensagem do Islã. Então ele soube a respeito disso, e quem que narra a respeito da história da conversão de Suhaib? Outro dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era dos escravizados. Em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente vai estudar a respeito da história desse companheiro mais para frente também, inshallah, que é Ammar, filho de Asir, e também filho de Sumeia, a primeira mártir do Islã, que a gente aprendeu um pouco a respeito dela também um tempo atrás. Ammar, ele relata que eles chegaram na porta
dessa casa de Al-Arqam, eles chegaram até lá juntos. E esse foi o dia que os dois aceitaram o Islã juntos. Quando eles chegam até essa porta, um pergunta para o outro: o que vocês estão fazendo aqui? Os dois falaram a mesma coisa, um com medo do outro. Eu estou aqui para escutar o que Muhammad tem a dizer, porque eles não tinham aceitado a mensagem do Islã ainda. Estou aqui para escutar o que Muhammad tem a dizer. Aí um falou para o outro: também estou aqui para isso. E os dois entraram e tinha algumas pessoas ao redor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam apresentando o Islã para as pessoas, e os dois aceitaram o Islã nesse mesmo dia. Então, imaginemos a cena onde há vários inimigos do Islã na cidade de Meca, todos querendo acabar com a mensagem do Islã. Esses dois que não sabiam a respeito da mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com detalhes, buscaram a mensagem do Islã, foram até o profeta sallallahu alaihi wasallam para buscar a mensagem do Islã, entraram nessa casa. Imaginemos a cena: o profeta sallallahu alaihi wasallam no começo da revelação, ensinando a mensagem do Islã para os companheiros dele, e aí entram essas duas pessoas, Suhaib e Ammar, que foram até muito tempo, eles eram companheiros e amigos íntimos, né? Suhaib e Ammar, eles eram muito amigos, assim como Bilal e Khabbab, que eram dos escravizados também, subhanallah. Quando eles saem daquela casa, eles já estão com medo, eles ficam com medo. Por quê? Porque Suhaib radhiyallahu anhu, ele sabia que ele não tinha proteção de absolutamente ninguém. E a morte de Abdullah já tinha chegado, não tinha mais ninguém para proteger ele, subhanallah. E ele, além de ser das pessoas que não tinha proteção de ninguém, ele tinha a riqueza dele. Então eles poderiam torturar Suhaib, bater nele, fazer tudo o que eles faziam com os companheiros dele. E além disso, eles poderiam fazer o que? Eles poderiam pegar a riqueza dele, subhanallah. É relatado que Suhaib e Ammar, eles apanhavam tanto dos inimigos do Islã, eles eram tão torturados a ponto de não saber o que estavam falando. Eles perdiam a consciência, subhanallah, porque não tinha ninguém para proteger eles. Para quem não sabe, Ammar, ele é dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele era dos escravizados também. Então eles sofreram bastante na mão dos inimigos do Islã. Há um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem um versículo do Alcorão Sagrado que fala a respeito de as-sabiqun, que são aqueles que se adiantam, os precursores, né? E é relatado que os sábios, eles mencionam que dentre essas pessoas estão os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou num hadith que é narrado por Abi Umama. Ele relata os precursores. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: os precursores são quatro pessoas. Eu sou o precursor dentre os árabes, Suhaib é dos precursores dentre os romanos, Bilal dentre os abissínios e Salman dentre os persas. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam honrou ele dizendo a respeito disso no hadith. Tá, a gente sabe que depois de 13 anos os muçulmanos migraram de Meca para Medina, né? Quando Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou para que os muçulmanos migrassem de Meca para Medina, eles migraram. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele migrou com Abu Bakr. Suhaib radhiyallahu anhu, ele relata que ele seria o terceiro. Ou seja, ele se esforçou para que ele fizesse a migração de Meca para Medina juntamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Quraysh não deixou que ele fizesse a migração. Subhanallah. Eles ficaram olhando ele todo o tempo, 24 horas, deixaram ele dentro de um cerco, preso mesmo, para que ele o quê? Para que ele não fugisse, não fizesse a hijra, a migração de Meca para Medina. Subhanallah. E aí, assim como ele estava na situação com os romanos, ele queria fugir também de Meca para Medina. E ele sempre ficava tentando tramar alguma coisa para que ele pudesse fugir. Até que um dia ele fingiu que estava com diarreia. E ele ficava falando para os guardas e dizendo para eles que precisava ir no banheiro. E fingiu que estava com diarreia até que os guardas permitiram que ele saísse e fosse ao banheiro. Nesse momento ele fugiu. Quando os guardas perceberam, ele já estava longe. Subhanallah. Mas os guardas de Quraysh foram atrás dele e conseguiram alcançar ele. Quando alcançou ele já estava numa colina, em cima de uma montanha, subhanallah.
Aí quando os guardas chegam até ele, ele fala: ó Quraish, vocês que vieram até mim, vocês sabem que eu sou dentre vocês um dos melhores arqueiros. Se vocês tentarem me atacar, eu vou matar cada um de vocês. E quando vocês chegarem até mim, eu vou lutar com minha espada. Subhanallah. Aí eles começaram a negociar. Eles falaram: você chegou até nós, chegou até a cidade de Meca sem absolutamente nada. Você acha que você vai sair daqui desse jeito? Tipo, você se tornou rico nas nossas costas, às nossas custas, e acha que vai sair daqui com sua riqueza? Aí ele falou o seguinte: eu vou deixar Meca da forma que eu cheguei em Meca, ou seja, sem absolutamente nada. Se vocês quiserem, eu falo para vocês, ele tinha escondido a riqueza dele antes. Eu falo para vocês onde está toda a minha riqueza, não tem absolutamente nenhum problema. E eu vou de Meca, eu saio daqui, vou até Medina, vocês me deixam. Eles falaram, aí ele foi e falou para ele onde estava a riqueza dele, e eles deixaram ele ir embora, subhanallah. Aí chega uma mensagem grandiosa para nós, subhanallah. Ele vai da onde ele estava, chega até a mesquita de Quba. Para quem não sabe, a mesquita de Quba é a mesquita onde os muçulmanos eles se reuniam também antes de chegar até Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam juntamente com seus companheiros, eles chegavam até lá e se reuniam. O profeta sallallahu alaihi wasallam uniam as pessoas ali, faziam os laços com elas. Aí ele chega até lá, diante do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juntamente com seus companheiros. O profeta sallallahu alaihi wasallam vê que ele estava com fome, cansado, com aspecto de doente. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala: que bom negócio, que negócio perfeito que você fez, ya Abu Yahya, que negócio perfeito que você fez, ya Abu Yahya, que negócio perfeito que você fez, ya Abu Yahya. Falando a respeito da riqueza que ele deixou em Meca e foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até Medina, pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e pela causa do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Aí a gente lembra quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi perguntado pelos aqueles que receberam, os Ansar, receberam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina. Quando eles perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o que teremos de benefício ao aceitarmos o Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falou absolutamente nada a respeito dessa vida. Ele não falou Medina vai se tornar uma grande potência, ele não falou Medina vai se tornar uma cidade de paz, ele não falou absolutamente nada disso. Ele falou: eu prometo para vocês o paraíso. Subhanallah. Então, o negócio que ele fez, deixando a riqueza dele em Meca, foi que ele teria o quê? Teria o paraíso, porque Allah subhanahu wa ta'ala é o melhor dos recompensadores. É relatado que Omar, radiyallahu anhu, ele era muito próximo de Suhaib. Subhanallah. E ele começou a comer muito quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu para ele, começou a dar para ele alimentação. Aí Omar começou a falar para ele, ele estava com um olho doente, falou: Ya Rasulullah, ó mensageiro de Allah, você está vendo Suhaib, ele está comendo muito e ele tem só um olho. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam começa a brincar com ele: você está comendo, você tem só um olho, que você está com um olho doente. Ele falou: eu estou comendo só com outro olho, Ya Rasulullah, subhanallah. E começaram a brincar ali, subhanallah. E é relatado que Suhaib radiyallahu anhu, ele sempre estava ao lado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas batalhas e acompanhava e defendia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Sempre ele ajudava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas batalhas, subhanallah. E como nós dissemos, uma das últimas lições que nós podemos tirar aqui dos relatos que nós temos a respeito de Suhaib, diferente de Bilal, são poucos relatos, mas subhanallah, quais são os 4 khalifas do Islã depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Quem pode lembrar para nós? Quem são os 4 khalifas? O primeiro, quem que é? Abu Bakr as-Siddiq. O segundo? Omar bin al-Khattab. O terceiro? Uthman. O quarto? Ali. Então, lembrando, para a gente memorizar, Abu Bakr foi o primeiro khalifa, Omar bin al-Khattab o segundo khalifa, o terceiro khalifa Uthman e o quarto Ali radiyallahu anhu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse em um hadith: sigam a minha sunnah, ou seja, sigam a minha tradição e a tradição daqueles 4 da geração que vieram depois de mim, que vierem depois de mim. E ele estava falando a respeito desses 4, né? Então Omar, ele foi o segundo khalifa e Suhaib, ele era muito próximo desse segundo khalifa.
subhanallah, quando Omar ele estava rezando na frente, quando ele era khalifa, e ele foi atacado. Ou seja, ele foi ferido para que ele fosse morto. E a faca que ele foi ferido, ela estava envenenada. E aí nesse período, até que os muçulmanos decidissem quem era o khalifa, eles estavam fazendo uma ashura, né, uma reunião para ver quem seria o próximo governante. Omar, quem que ele falou que fosse imã, para quem que ele deu a ordem que fosse o imã, para que fosse o líder da oração? Suhaib radiyallahu anhu, subhanallah. E aí quando ele estava vindo a falecer, Suhaib ele falou, Ya akha, ou seja, meu irmão, você tá falecendo, meu irmão, trazendo proximidade, vou ficar com saudade de você. Aí quando Omar, ele teve a honra de Omar, quando ele estava sendo enterrado, desceu no túmulo de Omar. Para quem não sabe, Omar radiyallahu anhu, o túmulo dele é ao lado do túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ao lado do túmulo de Abu Bakr as-Siddiq. Ele desceu e ajudou a enterrar Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, subhanallah. Então ele foi dentre as pessoas honradas dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até mesmo depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhaib ele foi honrado por Omar, que era o quê? Que era das pessoas mais próximas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essas foram as palavras de hoje para a gente aprender a respeito desse grande sahaba, dentre as 7 pessoas que aceitou o Islã. E além disso, como nós falamos a respeito de Bilal radiyallahu anhu na última aula que nós fizemos, que foi dentre as últimas pessoas, dentre as primeiras pessoas que declarou que era muçulmano. Ele estava dentre essas 7 pessoas. Que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com eles. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Agora, para quem tem algum comentário, alguma reflexão, não é dúvida, mas sim para a gente estar aprendendo junto, inshallah, a gente deixa esse tempo para isso. Barakallahu fikum.